Tudo em um só lugar. Artigos e acessórios infantil, brinquedos, calçados, camisas esportivas, fantasia. Gente, é comprar aqui. Rua Buarque de Macedo, 1358, bairro São Cristóvão. Fone 999764345. Siga nossa página no Facebook e Instagram. Música, informação, sorteios, aniversariantes, entrevistas. Tudo isso por aqui. Pop Show. Vamos lá então, 3h10, 13h10. Estamos apresentando aqui o nosso Pop Show nesta segunda-feira, início de semana. E olha só aqui, hein? Escureceu literalmente aqui, né? Estamos com o JR Bombardelli, Prata Tintas, RP Mercados, Agro Premium, Agropecuária, Jute Bicicletas, Daniel Soluções de Energia e Segurança, JBS Produtos Naturais e Restaurante Delícias do Prato. Vamos a Porto Alegre, vamos aí um contato com Luciano Leon, que nos traz as informações desta segunda-feira. Alô, Luciano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rogério, tudo ótimo. Porto Alegre com tempo nublado, já choveu em Porto Alegre e retrocedendo um pouquinho, Rogério, sexta-feira foi um terror o final de tarde em Porto Alegre, a partir das 5 horas da tarde, uma chuva torrencial, impressionante, o que alagou Porto Alegre e mostrou a grande fragilidade que a capital dos gaúchos apresenta, uma falta de estrutura para suportar uma quantidade de água que também foi acima do normal, né, Rogério? A gente não pode deixar de falar, né? É verdade. Mas algo também, né, Luciano, que não é de hoje, diga-se de passagem, que ocorre nas principais avenidas aí de Porto Alegre, que é um caos completo. Trânsito fica todo mundo apavorado e virado em buracos e abaixo d'água, né? A gente que está acostumado a ver aquelas reportagens na televisão com os alagamentos em São Paulo, as pessoas saindo dos carros, os carros andando arrastados pela chuva, pois acontece a mesma coisa em Porto Alegre e já não é de hoje, Rogério. O crescimento populacional da capital também aumentou bastante e isso acaba causando também o lixo, tudo acaba causando o entupimento de toda a rede de esgoto pluvial, né? E as obras não acompanham o crescimento. Tem uma obra, quem vem para Porto Alegre, quem sabe de Porto Alegre, ali naquele entorno do Parcão, ali sempre alagou na Avenida Goethe. Ali sempre foi um caos, a história, desde que eu moro em Porto Alegre, desde que eu nasci, sempre tem problema na Avenida Goethe. Fizeram uma obra gigantesca que se chama Conduto Álvaro Chaves, que desce toda a água do Parcão lá para baixo, para Cristóvão Colombo, lá por baixo da terra, mas foi uma obra gigantesca, Rogério. Ela não deu conta, não acompanhou o crescimento populacional da cidade. O que aconteceu? A Goethe alagou de novo. A mesma coisa acontece na Avenida Nilo Peçanha, perto do Shopping Guatemi. Mas tem também aí na Cairu, aí, farrapos, navegantes, aí um Deus nos acuda também, né? Ali nunca mudou, né, Rogério? É verdade. Tradicional, nunca mudou. É verdade. Já tem desde que eu me conheço por gente, desde o meu nascimento aqui em Porto Alegre, é a mesma coisa, aquela região da Cairu, da Avenida Brasil, da Sertório, sempre alaga aquela região toda lá, e nunca mudou. Nunca mudou. Então a gente, acompanhando o crescimento da cidade e a falta de infraestrutura, a gente começa a ter esse tipo de caos geral e olha, a tendência é cada vez piorar, né, Rogério? Porque nada é feito. É verdade. Nós tem num plano diretor que possa ser visto aí de repente, aí como é que tá? Olha, na realidade é o seguinte, Rogério, o que o Estado tem que mais proporcionar, e isso eu venho batendo nessa tecla há muitos anos, dentro e fora do jornalismo, dentro e fora da política, eu sempre falo a mesma coisa. O Estado tem que ter missão para 4 itens básicos para a população: saúde, educação, segurança e infraestrutura.
pelo menos esses 4 pilares da sociedade, hoje em dia, são primordiais. É o mínimo, né? É o mínimo. Bom, depois, se sobrar dinheiro, daí a gente vai para cultura, dá financiamento para a cultura, se o Estado puder, se o Estado for rico e quiser fomentar a cultura muito mais. Agora, não dá, por exemplo, na minha concepção, essa é a minha opinião pessoal, tá? Na minha opinião pessoal, o Estado não pode deixar de ter obra de via para resolver os problemas de alagamento da cidade e financiar carnaval, por exemplo. Não. Olha, eu estava conversando contigo aqui, tu sabe a última enchente que deu em Porto Alegre, mas enchente mesmo? Em 1941, a maior enchente registrada na cidade de Porto Alegre durante os meses de abril e maio. Precipitação somou 791 milímetros e deixou 70 mil flagelados sem energia, sem água potável. As águas do Lago Guaíba alcançaram a cota recorde de 5 metros com tempo de recorrência de 370 anos. Então, quer dizer, é algo que não é de agora mesmo. Não. Aquele muro da Mauá todo, quem conhece Porto Alegre, ele foi construído exatamente nessa enchente que foi histórica em Porto Alegre, exatamente para não deixar o Rio Guaíba subir, transbordar e entrar para dentro do centro de Porto Alegre, porque foi um caos geral lá naquela época. Verdade. Então, desde aquela época... Época dos bondes. Isso, né? Época dos bondes, lembra? Chegasse a pegar a época dos bondes? Não, eu não peguei a época dos bondes. Bem que eu gostaria de ter pego a época dos bondes, mas eu não peguei, Rogério. Eu era gurizinho e peguei, viu? Não que eu seja tão velho, hein, mas um pouquinho de experiência. E num colégio que eu estudei, depois eles, claro, retiraram os bondes que tinha em Porto Alegre e colocavam em algumas escolas de Porto Alegre, sabe? Para o pessoal conhecer, brincar, etc, né? Mas era uma delícia. Pô, época boa. Época boa com segurança, grande segurança naquela época, né, Rogério? Uma época boa. Mas desde aquela época já tinham os mesmos problemas em Porto Alegre, até hoje não passaram. Então, essa é uma pauta que tá em voga sempre em Porto Alegre. E olha, é difícil de resolver esse problema numa cidade que está em constante movimento e constante crescimento. E, no contrário, quanto mais cresce, menos é o investimento que tem de infraestrutura, mesmo é o investimento que tem em educação, em saúde, em segurança. É uma cidade que está violenta. Olha, é uma preocupação muito grande de todos os governantes. E digo mais, Rogério, é um alerta que está aí para Nova Prata e para todas as cidades do interior, a mesma coisa. Em Nova Prata nós temos um grande problema daquele córrego que cruza pelo centro da cidade, por baixo da terra, todo aquele encanamento ali, com a chuva, ele pode encher, tem que ser vistoriado, né, Rogério? A gente já discutiu isso aí no passado, né, inclusive com o pessoal da Defesa Civil, né, Rogério? Sim, os bombeiros, que estiveram conosco. Bombeiros, exatamente. Por quê? Porque não dá para deixar acontecer em Nova Prata e nem nas cidades do interior, que tem uma qualidade de vida sensacional, que tem uma segurança muito maior do que da capital, começar a apresentar esse tipo de problema. Aí vai o investimento do setor público para essas grandes obras que tem que ser feitas e não pode deixar passar, Rogério. Isso é muito importante. Estudos que tem que fazer, né? Que é um plano diretor aí, já elaborar pelo crescimento que está tendo aí, e a tendência, a lógica, pelo menos, aí é essa aí, né? Do crescimento, ao qual a capital também, Porto Alegre, também não é muito diferente também. Só que entra a administração, sai a administração e continua a mesma coisa, a grande realidade. Coisa. Falta recurso, né, Rogério? Cada vez o recurso público é menor, cada vez aumentam mais os impostos, o recurso público é menor, gastam errado e dá nisso aí. É verdade, infelizmente. Verdade. Hoje eu acho que nem vamos falar em esporte, ou tu de repente quer a gente comenta um pouquinho aí a dupla Grenal? Rogério, sabe que eu não sou um torcedor que fujo da raia, que fujo do debate, e inclusive ao contrário, eu elogio quando tem que elogiar e eu critico quando tem que criticar, né, Rogério? O que deu aí com o teu time que deu um apagão, rapaz? Olha, já não é de hoje, né? Desde que o Renato entrou na parte técnica do Grêmio,
na parte tática do Grêmio, fazem 4 anos, ele conquistou muita coisa, mas desde então sempre tem aqueles apagões famosos, e ele mesmo nas entrevistas coletivas diz, deu branco, deu mandrake, aquelas gírias do futebol que todo mundo já conhece, né? Aconteceu de novo, o Renato está tendo uma dificuldade muito grande de suprir as necessidades que foram saindo ao longo das temporadas passadas. Por exemplo, o Arthur, a gente tem o Matheus Henrique, que é um guri promissor, mas ele não está tão firmado como o Arthur ainda. Eu acho que nessa temporada, agora no segundo semestre, ele pode se firmar muito bem. E a grande lacuna que deixou o meu amigo pessoal Ramiro, olha, esse faz a diferença, é um atleta que combina a parte tática, física muito grande e ainda cobre a falta de técnica que ele tem, que não é um cara um pouco limitado na parte técnica, não é um cara habilidoso, mas é um cara que tem um físico fenomenal e parte tática ele obedece tudo que se manda ele fazer, e não temos hoje um substituto à altura. No meu entender, de repente, claro, muito, no meu entender particular, deixar bem claro, sim. É que assim, o que ocorreu? Começou com o Sampaoli, o técnico do Santos. Pegou a maneira de neutralizar as jogadas do Grêmio. Jogou com 3 zagueiros, né, com centro médio, quer dizer, neutralizando as jogadas. Em Florianópolis, contra o Avaí, não foi diferente. E pegou esse técnico do Fluminense, o Diniz, que é um cara assim que ele estava, digamos, eu não me entendo, dos melhores técnicos com questões que ele faz, jogadas diferenciadas, que até então nós não tínhamos no futebol, que era aquele arroz e feijão. Então ele modificou isso e, puxa vida, estava perdendo 3-0, vencer, quer dizer, né, a retomada do futebol, a sustentação que ele deu no jogo, né? Eu vou dizer o seguinte, Rogério, primeiro ele foi ele foi um bom jogador no Internacional, Fernando Diniz. Ele foi um excelente técnico, fez um baita de um trabalho no Atlético Paranaense, foi destaque o ano passado no Atlético Paranaense. Desde a época do Audax também, né? Depois ele foi pro Atlético. Exatamente, e agora no Fluminense ele estava derrapando, olha, ele estava sendo muito criticado, e esse jogo foi a redenção dele, ele mudou o jogo, ele soube ler, e aí é que falta o Renato ter alternativa de mudança tática do jogo, para querer fazer alguma mudança, alguma coisa. O Grêmio tem o jogo padrão, o Grêmio tem, e que no primeiro tempo, nos primeiros 30 minutos, deu uma aula de futebol. Se o time adversário jogar de igual para igual para o Grêmio, sem mudar um pouquinho a característica, vai tomar o rodeão, como tomou do Grêmio. O Grêmio meteu 3-0 ao natural os 30 primeiros minutos de jogo. Aí o que aconteceu foi que, metemos 3-0, né, Rogério? Já é anímico, né? Estamos ganhando e não tem mais como perder. E o time adversário muda alguma coisa, pronto. Falta o Renato e o assistente auxiliar técnico fazer essa leitura para também acompanhar a mudança do adversário e neutralizar o adversário, porque foi nítido que o adversário mudou. Mas é preocupante, o torcedor começou a ficar preocupado, porque, puxa vida, somou 1 ponto ganho, hein? Não venceu ainda o Grêmio, não venceu ainda, tem quarta-feira, tem a Libertadores, é uma final... Se não vencer, tá fora da Libertadores. Eu creio que não. Mas é uma final que se tem, e o Grêmio se apresentar esse futebol aí, olha, né? Realmente é preocupante. Eu espero que consiga fazer pelo menos uma boa partida na quarta-feira para se classificar. Um empatezinho resolve, é aquilo que tu falaste, né? Faz o feijão com arroz e passa para a próxima fase. Aí depois vai ter tempo para respirar e ajeitar a casa, o Renato, porque tá balançando, né? Tá balançando. É verdade. E amanhã tem o Internacional enfrentando o River Plate. A tendência que joga com a equipe mista, até mesmo porque já está classificada, mas tem que abrir o olho para também não levar uma goleada aí, que o time deles fora já é bom, imagina dentro de casa. Jogo jogado. Será? O Inter tá redondinho. Vai jogar com o timezinho misto, vai entrar com quem tiver melhor, vai poupar se eu não me engano, tem 2 com cartão amarelo, com os 2 cartões amarelos, e vai poupá-los,
Eu não me lembro quem são agora. Eu ouvi na rádio hoje de manhã e não me lembro quem era. E o Inter vai jogar no feijãozinho com arroz, tá encaixadinho, já vinha cantando desde das finais do Gauchão, eu já vinha cantando a pedra que o Odair encaixou o time do Inter. Se conseguir manter o time assim, livre de suspensões e também de lesões, vai levar o time a bastante longe no Campeonato Brasileiro, hein? Porque tá encaixadinho o time do Inter. Assim esperamos, mas tem que ter peça de reposição também, né? Outros jogadores possam vir aí, porque são 3 competições, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então é complicado. Se não tiver grupo, já viu como é que fica, né? É isso aí. Mas vamos torcendo, né? Vamos torcer pro Inter amanhã, vamos torcer pro Grêmio na quarta-feira e que quinta-feira a gente volte com notícias boas, né, Rogério? Verdade. Rapaz, aqui o tempo tá carregadinho aqui, olha, não sei não, mas vai vir muita água. Já tá chovendo por aí, não? Não, aqui choveu meio-dia, tá? Choveu, uma chuva não foi tão grande assim em Porto Alegre, começou vindo da Zona Sul, e aí chegou aqui perto do centro, onde eu me localizo agora no escritório, e foi para a Zona Norte. Deve estar subindo para chegar aí na Serra. Daqui a pouco mais chega aí, Rogério. Deve estar chegando por aqui. Mas não foi uma chuva muito forte. Aqui também, olha, né, uma chuvinha passageira, meio que tímida aí, mas acho que vem mais água aí, porque tá bastante abafado também. É isso aí, torcendo para que a semana passe logo, porque no final de semana, Dia das Mães, eu estarei visitando a minha sogra, Rogério. Opa! Estarei em Nova Prata, matando a saudade. Maravilha, final de semana agora então aí, Exatamente, sábado estarei aí contigo, ao vivo, para atender todo mundo aí que vai entrar em contato com a gente, Rogério. Tá bom então, parceiro, estamos te aguardando aí. Mas até lá, durante a semana, a gente vai batendo papo aí. Vamos, até amanhã, um grande abraço a todos. Tá bom, um forte abraço. Luciano Leão conversando conosco aí diretamente de Porto Alegre, né, trazendo os mais diversos assuntos, entre eles o esporte também.